Vamos agora para o conteúdo final desse nosso terceiro dia aqui da Arena Abrim Talks. Como vocês sabem, a gente sempre deixa por último um conteúdo muito especial, muito rico, muito inspirador para os negócios de todos vocês. Hoje não vai ser diferente. Temos um convidado muito aguardado que vem aqui contar a sua trajetória. Ele vem contar como um universo criativo se transformou em um negócio sólido e cheio de propósito. É uma figura muito querida, um personagem que é um super sucesso entre as crianças, tem milhões de fãs. Quando eu falo milhões, não é modo de falar não, tá, gente? Ele tem mais de 20 milhões de inscritos no YouTube. A gente vai se aprofundar agora nessa trajetória. Eu estou falando do Gato Galáctico, Ronaldo Souza, venha para cá. Olá, gente! Tá funcionando? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigado por nos receberem, por me receberem. E hoje eu vou falar como pessoa, como Ronaldo Souza. Eu sei que muitos de vocês conhecem como personagem Gato Galáctico, mas hoje eu vou dar uma opinião e uma visão pessoal sobre negócio e sobre tudo. A pessoa por trás do personagem, né, Rony? Eu vou tirar o fone também para, enfim, sair um pouco do personagem e estar com vocês aqui, tá bom? Olha só, gente, a gente vai começar com uma palestra do Rony. E depois da palestra, o que a gente quer é que o pessoal participe junto. Por favor. A gente quer que vocês interajam, façam perguntas para o Rony, aproveitem esse momento para saber tudo que vocês quiserem. Podem ir aí anotando as questões que já a gente abre para vocês. Então, Rony, agora a arena é toda sua. Obrigado. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre como nasce um sucesso infantil. Olha, gente, eu honestamente não sou muito bom em vender o meu peixe, tá? Sucesso infantil é meio pretensioso de colocar num título, tá? Mas eu vou tentar fazer o melhor aqui e chegar numa verdade para a gente conseguir aqui aprender muito e se inspirar nessa história que aconteceu comigo, com a empresa, com a marca e tudo mais, tá bom? Podemos passar o slide, por favor? Próximo slide. É o controle, tá bom, sou eu. Gente, sou eu, tá? Vamos lá. Opa, voltou. Gente, aqui está escrito 2013, que foi o ano que eu comecei. Mentira! Foi em 1990, no ano que eu nasci. Hoje eu tenho 36 anos. Não é todo mundo que sabe. Mas eu comecei quando criança. O amor de criar. Quando eu tinha 4 anos, eu desenhava histórias em quadrinhos, eu criava personagens, eu copiava desenhos e eu me divertia muito com desenhos, com gibis, com brincadeiras, com videogames e muito mais. Eu morei numa cidade do interior chamada Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Não tem nem 80 mil habitantes. E lá era muito escasso de conteúdo, no caso de produtos. Tinham alguns, é claro, como os gibis da Turma da Mônica, a gente conseguia videogames de alguma forma, mas eu sempre tinha esse amor pelas coisas que eu assistia, pelos desenhos animados, e nunca tinha nada para comprar, por exemplo, não tinha uma revista, um livro, né? Era muito difícil de conseguir coisas lá na cidade do interior. Então, eu comecei a, de alguma forma, criar. Criar porque eu consumia o que eu criava. Então, eu comecei a criar. As minhas histórias em quadrinhos, tenho elas até hoje. Comecei a criar os meus desenhos, os meus livrinhos, né, as brincadeirinhas. Isso tudo começou a se tornar o amor por criar. E isso foi, quando eu menos esperava, eu me tornei uma pessoa considerada criativa. Porque eu tinha desenhos, eu sabia fazer uns desenhinhos, eu tinha historinhas, eu sabia fazer umas historinhas. E isso foi sendo alimentado na minha vida, de alguma forma ou de outra. Aí a gente avança o tempo, lá de 1990, dessas quebradas, para 2013, quando eu tinha meus 23 anos. Nessa época, eu já fazia animação, eu fazia desenhos animados em 3D, eu trabalhava para empresas de animação de personagens, filmes, curtas-metragens e muito mais. Porém, eu achava que eu conseguia criar algo mais, algo próprio. Eu trabalhava em empresas, animava personagens, fazia essa coisa toda. Alguém aqui lembra, ó, quem tem idade, tá? Alguém lembra daquele comercial dos pôneis malditos?
Ó, tem gente que lembra. O segundo, eu animei, eu participei. Eu fazia animações de personagens. Então, eu participei de filmes, de curtas, de publicidades e muito mais. Então, eu já estava no mercado, né, nesse mercado de animação, mercado de design, mercado de web, que a gente chamava na época, e muito mais. Aí, 2013, começou a surgir o YouTube, com os gamers, com o Monark, com o Venom, com uma galera que começou a fazer um conteúdo que se tornou muito relevante na vida das pessoas. Nesse momento, eu decidi, eu vou criar o meu próprio canal do YouTube. Eu consigo, eu vou criar e vou transformar a minha paixão de criar em um negócio. Claro que eu nem pensava em negócio na época, porque nem se monetizava o canal ainda na época, né? Mas eu trouxe isso, pensei, cara, vou criar. E como que vai se chamar? Aí eu inventei um nome, a primeira coisa que me veio na cabeça. Gato Galáctico? Soa legal, é aliteral, é quase uma rima. Eu trouxe Gato Galáctico e se tornou o canal do Gato Galáctico, gente. Comecei com animações que ainda não eram infantis, porém nunca foram para adultos também. Eu criava para minha idade, assim, eu tinha meus 23 na época, então tinha muita coisa de humor nonsense, coisas engraçadas, nunca teve palavrão, nunca teve bobeira, tá? Então sempre foi uma coisa muito responsável, tá? Aí, tinha humor, tinha aventura, comecei a criar músicas, comecei a criar histórias da minha vida, comecei a criar muita coisa. E essas coisas que eu fui criando, no início eram apenas compartilhadas entre amigos. Quando eu menos percebi, eu lancei uma música chamada Pudim Amassado. Alguém aí conhece essa música, gente? Ó, tem gente que conhece. Caramba, desculpa, tá? Por ter criado essa música. Porque acontece que muita gente já deve ter ouvido mais de uma vez. E depois de 100 vezes começa a ficar um pouco irritante, né? Então, quando eu menos percebi, esses vídeos se tornaram virais e começou a viralizar. Gato Galáctico começou a viralizar. As pessoas começaram a falar sobre Gato Galáctico. E eu comecei a pensar, caramba, o que está acontecendo? Né? Eu comecei isso tudo de uma forma despretensiosa. Como que isso está se tornando o que está se tornando? Né? E chegou no momento que as visualizações eram tão altas que eu comecei a pensar, caramba, deixa eu ver algumas coisas que eu gosto e que me inspiraram, deixa eu comparar as visualizações. Aí comparei com alguns desenhos da minha infância, comparei com alguns criadores que eu gostava, e vi que o Gato Galáctico estava mais alto, mais famoso, mais visualizações. E eu pensei, caramba, então eu acho que é melhor começar a ter mais responsabilidade e criar de fato, tentar transformar isso num sonho de criar para sempre, num sonho que acompanha desde criança. E aí que eu percebi que não eram mais vídeos de YouTube. A gente tende a pensar, né, YouTuber, né? E eu até aceito o título, né, o YouTuber Gato Galáctico, tudo bem. Mas se tornou muito mais do que YouTube. Se tornou muito mais do que apenas vídeos. Isso acabou se tornando um universo. E é disso que eu quero falar com vocês. A criação de universos. Então, as criações elas começaram a ter conexões uma com a outra. Então, alguns vídeos tinham o mesmo universo que outros. Então, tinha uma lógica por trás. Tinha um mundo por trás. Tinham personagens recorrentes, tinham histórias recorrentes. Tinham falas, memes, brincadeiras, piadas recorrentes. E isso começa a ter contexto. Isso começa a ter universo. Que é isso que começou a entrar na cabeça das pessoas. Era um universo nascendo. E o engraçado, para quem cria aqui, eu acho que sabe do que eu estou falando, quando a gente começa a criar, essa criação vive num mundo que ele é quase que inalcançável. Ele vive num mundo mental, num mundo criativo. Quando a gente começa a colocar ele no papel, ou em vídeo, ou em música, ele começa a se tornar material. Ele se torna um mundo físico. E quando a gente menos espera, a gente começa a ter relações. A gente começa a ser íntimo com os personagens, com aquele universo, com aquele cenário, com aquelas falas, com a maneira que aqueles personagens se comunicam. E isso começa a crescer dentro das pessoas também. Não apenas na cabeça do criador, mas também no coração e na cabeça das pessoas. Nesse momento, o universo se expande nas pessoas e não é só agora algo desconectado apenas do criador, mas também é algo que representa e significa algo para as pessoas. Então, o que eu percebi? O público ficou majoritariamente
infantil, porque tinha a musiquinha do Pudim Amassado, tinha os desenhos animados, tinha os personagens. E aí eu comecei a pensar, caramba, eu tenho um grande sonho. Eu quero que isso dure para sempre. Aí existe uma virada de chave em que nesse universo começa a se tornar algo como uma marca. Algo que funciona em um outro contexto. Algo que se torna mais comercial. No sentido bom. Às vezes a gente tende a pensar que o comercial não é bacana, né? Mas vejam Turma da Mônica. É um projeto que é comercial e é um projeto que cria para sempre e se mantém relevante para sempre. Esse era o sonho. Fazer como Maurício de Souza e criar um universo que dure para sempre. E foi aí que teve a virada do Gato Galáctico, que foi esse nascimento dos personagens e do universo que as crianças estão muito acostumadas e acredito que os pais também. Para quem tem filhos e filhas e escuta as músicas no carro, sabe do que eu estou falando. Tem muitos pais que eles adoram, vêm emocionados falar comigo, mas também tem uns que falam, cara, não aguento mais suas músicas. E é bacana isso, né? Porque está acompanhando a jornada de vida das crianças, dos filhos e das filhas desses pais, né? Então, a gente começou a ter personagens, cenário e valores. Então, o personagem Rony, que virou eu, no caso antes todo mundo me chamava de Ronaldo, tem até uma musiquinha que é Ronaldo, cadê você, guri? Deve ter umas 30 milhões de visualizações no YouTube. Então, fui pegando, tá, vamos pegar isso aqui. Ronaldo virou o Rony. É um personagem com um macacão verde. Ele se tornou mais do que apenas uma pessoa, no caso eu. E hoje, eu acredito até estar, embora eu esteja de macacão representando o personagem aqui, ele está desconectado de mim, de uma forma boa. No caso, o boneco do Rony poderia estar passeando aqui. E ele representaria no coração das crianças o que ele já representa nas histórias. As histórias têm um poder de modelar e acrescentar valor nas crianças, acrescentar valores e virtudes. Quem aí não se inspira nos seus heróis? Quem aí não teve heróis na infância? Quem aí não teve personagens que viveram histórias que mudaram suas vidas? É isso que a gente faz no Gato Galáctico. É um universo de personagens que se tornam símbolos. Símbolos de esperança, símbolos de empatia, símbolos de determinação, símbolos de otimismo, símbolos do bem, símbolos da verdade, símbolos do que é bom, belo e verdadeiro. É isso que nossos personagens trazem, além, é claro, da diversão, do entretenimento, das músicas e muito mais. Então, o universo começa a ganhar forma. E os personagens começam a existir no imaginário, no inconsciente coletivo das crianças. Os personagens representam arquétipos. Para quem estuda storytelling, histórias no geral, fábulas, mitos, contos de fada, sabe bem essa palavra, arquétipos, né? Os personagens se tornam arquetípicos e eles acabam representando um valor muito importante e atemporal na vida das pessoas e das crianças. Então, a gente tem o Rony, que representa a esperança. Ele é um jovem sonhador, no caso nem tão jovem assim mais, né? A gente tem a Luna, a atriz da Luna tá ali, Ellen Petzinger lá no fundo. Olha, gente, olha, ela tá banando, olha que linda. Palmas para a Luna! Ela representa a empatia. As histórias que a Luna está, ela normalmente é a voz da razão. Ela quase que impede os outros de fazerem coisas erradas, por exemplo. Ela é a empatia. A gente tem a Nina, que é a determinação. Ela é esportiva, ela é atlética, ela é até às vezes meio impulsiva. Os personagens têm falhas, mas eles têm virtudes. Eles redimem os seus defeitos com virtudes. E isso que a gente acha mais importante nas histórias que a gente passa para as crianças. É a redenção dos defeitos com as nossas virtudes. A gente tem a Mimi, que é a imaginação. A Mimi, quem conhece a personagem, ela é super engraçada. Ela pode ser, às vezes, meio maluquinha, meio bobinha, assim, mas ela também tem uma imaginação enorme, né? E quem nunca conheceu na escola, ou até mesmo quem é assim, né? A gente, às vezes, se sente estranho, mas, na verdade, é porque a gente, às vezes, vive em outro mundo. Às vezes, a gente está num mundo da imaginação. E a gente tem, é claro, um vilão. Porque uma história boa, na minha opinião, precisa de um vilão. O gato lunático representa o caos. Ele é a antítese dos valores infantis. Então a gente tem os valores infantis muito fortes, como a esperança, a imaginação, a empatia. O gato lunático nas histórias, ele é a antítese disso.
ele sabota o bem das crianças, porém, ele sempre perde, sempre é derrotado, porque no fim, a verdade sempre vence, eu acredito nisso, e o bem sempre, sempre vai vencer, não interessa como, gente, a luz derrota a sombra, e vai ser sempre assim, para sempre. Então, a gente não tem só cores aqui, a gente tem personagens, a gente tem arquétipos, a gente tem valores, a gente tem virtudes, a gente tem nomes, histórias, né? Então, as crianças normalmente se identificam com algum personagem mais do que o outro. Isso é bacana, porque eles começam a entender o que cada personagem representa no seu arquétipo e traz aquilo para si. Na verdade, normalmente quando a gente vê as crianças ou vestido de Rony, ou vestido de Luna, vestido de Mimi, Toshi e tudo mais, a gente vê que aquelas crianças querem incorporar aquele valor. Elas estão colocando no topo da sua hierarquia como pessoa. Olha que mágico. A transformação que elas estão buscando é a transformação que aquele personagem tem. Seja a transformação da empatia, seja a transformação do sonho, do sonhador, da esperança, da imaginação. Então a gente acha isso muito, muito importante. E trazer esses valores para estar no topo da hierarquia de valores das crianças, nesse inconsciente coletivo, algo tão misterioso, é muito bacana poder fazer parte disso. Então, antes, em 2013, o canal começou com um visual um pouquinho mais rústico, digamos assim. Era algo mais feito por mim, era como se fosse charges num jornal. Não sei quem ainda lembra do jornal, né? E agora, é claro, se tornou algo com mais uma identidade visual sólida, mais concisa, com mais contexto. O universo foi buscando uma linguagem mais atemporal. E, é claro, com isso também vem marca registrada, organização, infraestrutura de empresa, licenciamento de produtos e muito mais, que é aí que a gente vai chegar. O amor continuou o mesmo, tá? Isso é muito importante falar. Porque a gente conhece muitas pessoas e a gente ouve, lê muitos comentários, né? E sempre tem aquele comentário, você se vendeu, né? Então, esse comentário acompanha qualquer criador, né, que cresce na internet. Você se vendeu, vendido, né? Muito pelo contrário. Esse é o caminho, é a trajetória natural de um universo criado que precisa de contexto, precisa de infraestrutura, precisa de organização, e é claro que toda essa organização precisa, de certa forma, né, se sustentar. E é claro que a gente usa o capital e patrimônio para poder registrar e confirmar isso. Bom, basicamente, a inspiração, grande inspiração de tudo isso acabou se tornando o lendário, mais do que lendário, Maurício de Souza e Turma da Mônica. Gente, conheci o Maurício, tive esse prazer, eu vi ele 2 vezes. A primeira vez foi na abertura da Vila da Mônica, em Gramado, minha terra natal. E eu não parava de chorar. Assim, só de lembrar eu já fico emocionado. Porque quando a gente vê um herói da nossa infância, alguém que conseguiu realizar o maior sonho que a gente quer também, é algo que é muito impactante. Então, ao conhecer o Maurício, eu vi que isso se tornaria real. Isso poderia se tornar real também. Eu conheci o homem, eu apertei a mão dele, ele me passou a energia dele. Mas foi mágico. A gente sentou do lado dele numa janta, trocamos ideia com ele, com o Mauro, com o Rafa, com o pessoal da empresa da Maurício Souza. E foi realmente incrível. E isso inspirou muito. Porque a gente começa a pensar, uau, ok, não interessa as visualizações, não interessa que o Gato Galáctico tem, sei lá, 20 milhões de inscritos. O que interessa é que estamos sendo percebidos pelos meus maiores heróis, pelos nossos maiores heróis, pelas pessoas mais importantes do Brasil, pelos sonhadores brasileiros. E poder estar de igual para igual, pelo menos uma conversa, é inspirador. E isso eleva a gente de uma maneira muito mágica. Então, o universo do Maurício Souza, além de ter inspirado a criação do Gato Galáctico, a presença dele, a companhia dele também inspirou para a gente chegar em outro patamar. Então, e é claro, esse sonho vai se tornando uma marca, como eu falei para vocês. A gente vai criando uma infraestrutura, a gente vai criando vídeos, a gente vai criando tudo. E esses vídeos começam a trazer uma demanda. A demanda que muitos clientes, pessoas, consumidores, pode chamar de crianças também, começam a querer um pedaço desse universo. Um pedaço desse universo para viver. Um pedaço desse universo para manter. Um pedaço desse universo para sonhar. Aí que surge o licenciamento de produtos. E aqui, esse trabalho, ele acaba por virar um mercado, que é o que a gente está vendo tudo aqui, abrir. E é claro,
para existir esse mercado, são décadas de trabalho, de construção, de trabalho de criar no imaginário, no inconsciente coletivo das crianças, um universo. E é isso que eu sempre falo. A gente consegue criar um hype de maneira rápida. A gente consegue fazer um vídeo que vai viralizar. É fácil. Hoje em dia, é fácil. No Instagram é fácil de fazer um hype, um vídeo viralizar. No YouTube também. Agora, a consistência de manter um universo aceso, ativo, na imaginação e no inconsciente coletivo das pessoas, das crianças, dos pais, das mães, de todo mundo, esse é o grande desafio. E é claro que esse desafio vem com ônus e bônus, né? E um dos bônus é, de fato, poder transformar isso num negócio, transformar isso num mercado, que são os produtos do Gato Galáctico. Gente, a gente está há uns 5 anos já no mercado, eu não lembro, desde 2020, eu acho. E é surreal quando começa, tá? A primeira vez que eu vi um boneco meu, pensei, cara, o que está acontecendo? É um boneco meu? Será que as pessoas sabem que eu fico gripado, que eu já fiz xixi na cama? Sabe, a gente começa a pensar umas coisas assim. Mas, novamente, a gente entende que isso é importante para as crianças. Isso é importante pelo que eu falei antes, pelo que o personagem representa, pelo sonho que o personagem representa, pelo sonho que o personagem traz para a vida das crianças. E é claro que isso se torna. Então, o sucesso infantil nasce com o que a gente conversou aqui agora. Então, ele nasce com o amor de criar. É assim que a gente começa. Pode ser um sonho de infância. Pode ser um sonho de atuar. Um sonho de fazer música. Um sonho de criar desenhos. Um sonho de criar quadrinhos. É um sonho e um amor de criar. Não interessa o quê? Criar. Aí a gente começa a organizar tudo. Organizar os personagens, os símbolos, né? As roupas, as vestimentas, as cores. E a gente vai para todos os outros passos, que é ter clareza nos símbolos, consistência e, é claro, a conexão emocional, que é tudo que eu venho falando aqui do universo, dos arquétipos e tudo mais. E ali é muito importante, o produto é consequência, o vínculo vem antes. Essa é a parte mais importante para mim, tá? Existe todo mundo sabe daquele conceito, daquele livro Armas da Persuasão, que é a reciprocidade. Se você entrega antes, você ganha depois. E mesmo que não receba depois, vai receber de alguém. Porque existe a reciprocidade. A gente entrega conteúdos gratuitos na internet para as crianças. E conteúdos que hoje a gente é considerado tipo, um dos top do mercado infantil no YouTube Brasil. Então a gente prefere entregar algo de muita qualidade para a gente estabelecer uma conexão, um vínculo emocional. A venda do produto é consequência disso. Então, a gente nem está buscando isso. A gente está buscando criar um vínculo emocional. Porque, de alguma forma, alguma coisa, algum mercado pode ser criado, tá? E daí a gente precisa de pessoas inteligentes na nossa equipe para também desdobrar em mercados. Eu sou o criativo. Eu acabo criando os personagens e os vínculos emocional, né? Mas, enfim, a gente precisa também de um time comercial para ver oportunidades e aquela coisa toda que vocês estão acostumados. Um time de licenciamento não tem como fazer isso sozinho. É claro que a gente depende das marcas, a gente depende do desenho de produtos. Então, é um time gigantesco, né? E o que eu aprendi, gente? Algo que eu não falei para vocês. A criança percebe a verdade. Inclusive, eu sou suspeito para falar, porque eu acredito que a criança só percebe a verdade. Não dá para mentir para uma criança, graças a Deus, né? Não tem como você narrar para uma criança, sabe, fazer uma narrativa. A criança percebe a verdade, algo que está inconsciente, algo que acompanha ela, já desde antes do nascimento. É algo mágico, misterioso, que existe no nosso inconsciente coletivo. A criança absorve isso. Quem não lembra aqui de assistir os filmes da Disney? Eu lembro até hoje, o Pinóquio era meu favorito, gente. E eu entendia todo o Pinóquio, mas não faz nenhum sentido se você parar para botar na lógica. Um menino de madeira que quer virar um menino de verdade, por quê? Que o pai foi engolido por uma baleia, o que é isso? Mas eu não me questionava isso, eu só entendia os símbolos, os valores, as virtudes e a verdade por trás daquela história tão mágica. Então as crianças percebem a verdade, então tem que falar a verdade com as crianças. Não existe mentira. Inclusive eu sinto que a falta de sucesso, digamos assim, ou então
quando a gente mira, de repente, na criança como um público e não atinge, é porque a gente não foi 100% verdadeiro. E para mim tem que ser 100% verdadeiro todo o tempo com a criança. Ela percebe isso, ela vai gostar se você for verdadeiro e vai se interessar pelo que você está falando e fazendo. O universo é mais forte que a tendência. Caramba, gente, olha. Lá atrás, quando eu fiz o Pudim Amassado, foi em 2014, isso já tem 12 anos essa música. Ela virou um viral, tá? Ela virou tendência. A música hoje deve ter mais de 100 milhões de visualizações se somar em tudo, né? E eu nunca criei um produto disso, sabe? Nunca criei um produto. Por quê? Porque um viral, ele não é suficiente para sustentar um universo. Um viral, você pode viralizar, você pode fazer uma venda rápida, mas isso não vai sustentar. O que funciona é a consistência a longo prazo, a verdade que você fala, e, é claro, a excelência e a qualidade em oferecer produtos e serviços da melhor qualidade possível para a criação de um vínculo emocional, para estar cada vez mais perto do público, para entregar cada vez mais perto do público e para o público cada vez mais gostar do que você está fazendo. A marca forte nasce de repetição. Repetição é obrigatória, consistência é isso. Não existe eu fazer um vídeo agora, tentar voltar depois de um ano, né? Repetição, tem que estar sempre fazendo. Maurício de Souza, gente, melhor exemplo. Olha os gibis, mas é um lançamento, sempre tem lançamento de gibi, tem sempre gibi novo até hoje. Mesmo quando, supostamente, o mercado editorial de gibis desceu, Maurício de Souza está lá, continua os gibis na banca. A repetição, a consistência, isso é muito importante para o universo continuar. No nosso caso, a gente continua fazendo vídeos semanais no YouTube, com storytelling, com tudo conciso, músicas originais, etc. E o encantamento, gente, olha, uma palavra que eu aprendi esse ano é o encanto. E essa eu vou ter que fazer uma palestra por si só numa próxima vez, tá? Me chamem para fazer uma palestra de encanto, tá? Mas o encanto é aquele encantamento, gente, que é difícil de explicar, mas existem algumas ações, algumas atitudes, algumas coisas que a gente faz que encanta a pessoa que ela nunca esquece. É algo mágico, o encanto é mágico mesmo. A magia Disney é isso, é o encanto. A gente não sabe explicar. E na verdade, não existe uma fórmula. O encanto é um mistério tão misterioso quanto todas as verdades que estão flutuando acima da gente para a gente buscar. Muito misterioso e muito legal. Mas eu pretendo fazer uma palestra disso também. Então, não foi uma estratégia de mercado. Foi uma paixão que foi crescendo, se estruturou e, é claro, se tornou no que vocês conhecem hoje. E hoje, ela começou com um sonho pequeno, mas se tornou num universo. Livros, marcas, shows, a gente faz show todo mês, em todo o Brasil. Filmes também, temos Netflix, Disney+, produtos. E uma coisa que eu gosto, mas no fundo ainda é o mesmo amor de 2013, e eu queria até arriscar e colocar, é o mesmo amor de 1990, que foi quando eu nasci, porque esse é o amor, esse é o encanto que tinha desde o nascimento, gente. E é isso, gente. Terminamos a palestra. E agora a gente vai abrir e vamos começar uma conversa aqui, um diálogo, tá? Para a gente estar conversando. Perguntas, né? Como é que vai ser? Isso aí. Muito obrigada, Rony. Que legal, né? Conhecer essa trajetória. Vamos sentar aqui para a gente conversar, porque claro que, poxa, a gente não ia convidar o Rony para chegar aqui, dar uma palestra e ir embora, né, gente? Vamos aproveitar a presença dele aqui para fazer as perguntas. A ideia é abrir para todo mundo aqui, tá? A gente vai colocar microfones aí na plateia. Quem quiser falar é só levantar a mão. Já passo aí para vocês. Só vou começar aqui perguntando para o Rony. Rony, a gente está aqui na Abrim, maior feira do país, da América Latina, do setor de brinquedos. Essa plateia é formada por profissionais do setor, tem muitos lojistas aqui. Então, quando esse pessoal tem lá na loja um produto com licenciamento seu, a criança chega lá na loja pedindo, eu quero Gato Galáctico, eu quero Rony, o que essa criança está pedindo? O que a criança foi procurar lá na loja deles? Bom, são tantas conexões, né? Tantas conexões que é difícil realmente pontuar todas, né? Mas começa com o vínculo emocional. Sem um vínculo, sem uma intimidade, sem uma conexão com o público, não tem como ter a magia e um encanto que a criança está buscando. Mas começa com esse vínculo emocional, começa com a gente estar sempre entregando algo que essa criança, esse pai, se agrada, gosta, entende, se conecta. Depois vem todas as outras partes, vem também, logicamente, o visual,
né? Vem as cores, vem os símbolos, por exemplo, a gente usa o macacão, então é um símbolo muito forte pra gente. O fone de gatinho, a gente também tem um fone, né? Eu ouço muito pais falarem, pais de crianças especiais, que o fone identifica muito com seus filhos e filhas, porque seus filhos e filhas usam fone também. Então é um personagem que acaba usando o mesmo acessório que seus filhos e filhas. Então isso é fascinante, também nem foi planejado. Então são tantas as coisas assim que as crianças se identificam e se conectam, que é difícil de pontuar. Mas uma coisa é certa, algo bom a gente está criando e fazendo para aquela criança se interessar, querer e buscar, né, no caso, um produto para levar para casa, um souvenir, né, digamos assim, uma representação do que ela sente, uma representação do que inspira e o que ela aspira a ser. É tão interessante acompanhar na sua palestra, ver a forma como você foi criando a sua trajetória. Não teve lá no começo da sua carreira um planejamento estratégico, né? Vou fazer isso e aquilo e depois aquilo. As coisas foram acontecendo, mas você foi percebendo, você teve uma visão estratégica para o que estava acontecendo. Isso é importante para os negócios, principalmente nesse setor dos brinquedos, que está inserido no universo infantil. É bom ficar com esse radar ligado, Rony? Com certeza. E Deus se revela para a gente em sonhos e visões. E às vezes a gente tem um sonho de baixa resolução, um sonho de baixa qualidade, sabe? Como se fosse 144p no YouTube, né? Só que a gente vai continuando a nossa trajetória, passinho por passinho, até aquele sonho se tornar HD. Full HD e 4K, né? Basicamente isso. Então, eu sinto que, realmente, Deus se revela nesses nossos sonhos. Às vezes é quando a gente acorda, que a gente tem uma visão nova do nosso negócio. Quem aí nunca esteve no banho e simplesmente pensou, caramba, essa é a melhor ideia do mundo. E às vezes é a melhor ideia do mundo. Como que explica isso, né? Eu não coloco de jeito nenhum, como é que eu vou dizer? Esqueci. Eu não coloco em mim, não fui eu que criei. Foi ali aquele momento que eu tive de pensamento, que Deus conseguiu se revelar nos meus sonhos, gente. Basicamente isso. Então é muito importante estar com esse canal aberto, para a gente estar sempre buscando um novo passo para esse nosso grande sonho. Muito legal. E você diz, Rony, que o amor continua o mesmo, né? E a gente, olhando para o Rony, a gente percebe, né, o quanto ele gosta do que ele faz. É algo muito perceptível, né? A gente vê que você não está fingindo. É muito legal, passa uma energia mesmo. Você acha que passando isso lá para as lojas, faz sentido isso lá também? Atendendo crianças, atendendo as famílias, tem que ter amor pelo que se faz? Não dá para enganar a criança, né? Não tem como. Eu sempre digo também, nos nossos shows, basicamente, eu atendo todas as crianças e todos os pais, sempre, tá? Não interessa o número. A gente já atendeu desde 1.000 pessoas até 3.500, 4.000 pessoas em shows. Tiramos fotos com todo mundo e eu sempre converso com os pais, né? Eu sempre tô com a cara limpa para falar com os pais. Tem que estar, né? Porque os pais vão perceber, né? E eu digo isso não só na vida profissional, né? Mas também na vida pessoal, sabe? Então, alguns hábitos, por exemplo, que a gente tem, de repente, na adolescência, na juventude, tem que acabar tirando, sabe? E tem que tirar, tem que sacrificar isso, para a gente estar com a cara limpa, para estar ali, poder falar com os pais, sabe? Poder falar com amor também, e trazer verdade, amor para o nosso discurso. O que a gente está falando é muito importante, os pais se identificam muito. E, enfim, é muito importante ter isso com os pais, é muito importante ter isso com as crianças, é muito importante ter isso com todo mundo. Lógico, agora, se a gente entrar no pessoal, é todo dia que dá vontade de estar sempre extrovertido? Não, a gente também se reserva, né? Mas para isso a gente também tem nossa casa, nossa família, que a gente pode recarregar as energias para chegar no mundo de novo e poder tratar todo mundo com o amor que merece. Pessoal, eu queria já abrir aqui para vocês, fazer vocês participarem. Quem quer fazer uma pergunta, é só levantar a mão, a gente vai levar o microfone para vocês. Tem um garotinho aqui na frente que quer falar, é fã, né? Esse é fã. E aí? Pode falar. E aí? Eu tô com uma pergunta. Tá. Eu e meu amigo Caleb estamos querendo criar um conteúdo, fazer alguma coisa. Como é o sucesso para um conteúdo de livro, assim? De livros? Como é que faz uma jornada inteira para a gente poder fazer uma coisa boa?
colocando uma homenagem em desenhos, em coisas que a gente assiste por aí. Não, perfeito, adorei essa pergunta. Só me confirma uma coisa. Você falou livro? Eu não entendi isso. Livro. Você quer fazer livros? Mangá. Mangá, tá bom, ok. Esse já está com visão de negócio. Já tá com visão, olha só. muito Eu bem. lembro certinho quando você falava que você... Lá nos seus vídeos, que você falava que você também era otaku quando você era mais jovem. Sim, eu era. Eu era otaku quando jovem. Até hoje. Então, mangá é uma coisa que acompanha a vida de muita gente mesmo. Hoje, na minha vida, já não entra muito mais, né? Até porque não dá tempo também, né? Mas eu sinto que o mangá, ele requer que você traga histórias sobre determinação, e você pode usar sua própria história, sua própria jornada, para trazer insumo para os seus personagens. Eu fiz muito disso desde o início da minha carreira. Eu trazia situações em que eu pensava assim, cara, como eu reagiria nessa situação? Então você tem a melhor pessoa do mundo para dar respostas para você, que é você mesmo. Você pensa, como eu reagiria nessa situação? Como eu faria nessa situação? E você pode colocar os seus personagens vivendo o que você está imaginando. E como você reagiria, você pode passar por seus personagens. E quando você menos esperar, os seus personagens ganham vida. E quando você menos espera, as pessoas também começam a ver vida nos seus personagens. E começam a esperar essa vida, esse comportamento dos seus personagens. Aí você cria um universo e você começa a sua jornada. Entende? Essa jornada profissional que você está falando. Mas começa de uma criação, começa de um sonho. E claro, cara, muito, muito trabalho. E determinação, viu? Não pode faltar isso. Olha que consultoria legal que você ganhou agora, hein? Muito bom. Engraçado de ver, né, Rony, que você falando aqui super emocionado do Maurício de Souza, sua referência, seu ídolo, mas tem muita gente que tem essa mesma relação com você, né? Como é que é a responsabilidade de ter isso? É muito maluco isso, porque a mesma reação, eu só entendi a minha relação com o público quando eu encontrei de fato o Maurício. Porque quando eu encontrei o Maurício, eu chorei. Então foi uma reação, assim, é impossível de explicar, irresistível também, né? Então, quando acontece, né, em algum ponto, normalmente, quem mais chora é adolescente hoje em dia, tá, gente? Então, como a gente está aqui há 13, 14 anos já fazendo Galáctico, já cruzamos uma geração, e hoje, crianças na época que eu comecei, hoje são adolescentes, jovens adultos, né? Muitas dessas pessoas choram, porque já deu tempo de entender, entendeu? E já deu tempo de entender, talvez, que viver é um grande desafio. E que talvez viram alguns movimentos, alguns desafios que eu passei, porque eu verbalizava tudo, que eles se identificam hoje. E eles acabam colocando na sua própria perspectiva, né, a famosa empatia, e acabam vindo chorar, né? E choram, né? É irresistível. E também tem outras pessoas que também só pelo fato de, caramba, eu vivi minha infância com você. E tem aquele afeto nostálgico, amoroso e inexplicável também. Então é mágico, é mágico. Mas é coisa que só o tempo também faz, né? É o tempo das pessoas se acostumarem, de repente, com a pessoa, com o artista, com aquele sonho, a ponto de eles conseguirem entender alguns movimentos que foram feitos na vida daquela pessoa, para você colocar na sua própria perspectiva e se identificar também. É o tempo e é o merecimento, né? O reconhecimento do seu trabalho. Muito legal. Gente, quem quer fazer uma pergunta, tá aqui o microfone já. Olá, Gato Galáctico. Eu sou o repórter de mochila pela Rede Lobo de Televisão. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que os brinquedos de antigamente são mais legais do que os brinquedos atuais? E as crianças têm que sair do tempo de tela, porque a criançada está muito no celular e no tablet, né? Com certeza. Antigamente a criançada brincava com bolinha de gude, pipa, perdia o dedão, né, jogando bola. Uhum. A criançada tem que voltar às brincadeiras antigas ou Nossa. os brinquedos de tablet e Com tecnologia tem que continuar? Não, com certeza. O nosso show, a mensagem do nosso show esse ano é: tela não é bom, conteúdo vertical é péssimo. A gente, no show, fala na história que o conteúdo vertical, os shorts, os reels, os TikToks, essas coisas, arruinam a imaginação. Então a gente chega nessa conclusão na história, tá? Cara, eu acho que a gente vive num mundo bem desafiador e cada vez mais desafiador para os pais que se preocupam com que seus filhos e filhas estão assistindo e para as crianças também que são
bombardeadas por informações e que às vezes não tá alinhada com o que os pais querem ou que elas precisam. Então, eu sinto, cara, que por mais que o meu negócio esteja no YouTube, eu sempre falo, cara, sai do YouTube, viva com a sua família. Para mim, isso não existe maior presente que uma criança pode estar vivendo do que viver em paz e harmonia com sua família, com o amor da família, né? E que você falou dos brinquedos, se os brinquedos antigos eram melhores. Olha, eu não sei em questão de qualidade, porque eu era muito pequeno e eu ainda não tenho mais os meus brinquedos antigos. Mas é claro, né? Os brinquedos da minha infância me marcaram de maneiras emotivas, né? Então, eu vou lembrar de... Eu tinha um bonequinho do Johnny Quest, cara, que tinha uma moto. Então, eu nunca vou esquecer desse boneco e o que eu senti quando eu ganhei ele, né? Então, tem toda uma questão de apresentação, o presente, o brinquedo, tudo. Ou então, os bonecos do Cavaleiro Zodíaco. Cara, para mim, não tinha nada melhor do que aqueles bonecos. Eu fui ver esses dias e lembrei que eles vinham num isopor. Então, eu não sei se eram tão bons assim, né? Eles vinham no isopor ali que as armaduras ficavam coladas. Mas, enfim, concluindo, os brinquedos de antigamente, para mim, que estava vivendo a infância, claro que eram melhores, né? Emocionalmente falando, não sei de qualidade. E sim, as crianças têm que viver brincando, viver com suas famílias. E, cara, quanto menos tela, para mim, melhor, tá? Quanto menos tela. Lá em casa também é assim, tá? Minhas filhas chegam em casa cansadas da escola, a gente podia dar uma tela, a gente pensa, não, peraí, vamos brincar, cara, eu vou jogar elas para cima aqui, vamos brincar, vamos fazer algo, senão eu sinto que, sabe, a internet está aqui para o bem, mas também pode ir para um caminho um pouco pior, tá? É isso. Curiosidade, Rony, e suas filhas acompanham o seu conteúdo ou em casa você não deixa? Chega. Não, elas assistem. Elas assistem duas coisas. Elas assistem Bluey, elas amam Bluey, eu amo também, e Gato Galáctico. O Bluey a gente bota só em inglês. Então, se elas vão ter atenção em algo, eu sempre falo, tem que ser em inglês pelo menos, né? E Gato Galáctico não adianta. Elas têm uma fixação muito grande. Eu não sei, honestamente, se é porque elas veem o pai delas na tela, né? Que também é um grande, né, uma variável muito importante. Ou se é, mas eu sinto que elas entendem, elas fixam. A minha filhinha Sara aqui tem 3 anos, ela fala, ó, o gato lunático. Ela já fica com medo. Quando tá escuro, ela fala, ih, o gato lunático tá aqui, sabe? Então, o universo, sabe aquele, o nosso universo de lá vem o lobo mau, aquelas coisas, as minhas filhas têm com lá vem o gato lunático, vamos ligar pra Luna, vamos ligar pra Nina, vamos ligar pro Rony. É fascinante. Então, sim, elas curtem Gato Galáctico, Bluey, poucas outras coisas. A gente ouve muito Três Palavrinhas também e outras marcas infantis brasileiras. E você aproveita em casa para fazer uma espécie de pesquisa, assim, de conteúdo, o que elas se interessam? Com certeza. O interesse delas acaba guiando muito do interesse atual, né? Então, para mim, a métrica é, se eu fizer um conteúdo, eu vou deixar a Sara, a Emma e a Ana assistirem, que são minhas 3 filhas. Se passa isso na minha cabeça, fala assim, sim, eu deixaria. Então, esse é meu filtro. Essa é a curadoria. Se as minhas filhas vão assistir, eu vou fazer para o Brasil assistir também. E é claro que os interesses delas acabam guiando muito o conteúdo. Então, agora que eu tenho 3 meninas, acaba que o conteúdo também vai para um lado, às vezes, de princesa, reino, né? Um episódio inteiro de bailarina, sabe? Então, a gente traz um pouco ali do universo infantil feminino que elas estão vivendo, né? Eu trago isso também, mas a gente tenta trazer para todo mundo também. Que legal, você tem uma régua excelente dentro da sua própria casa. É a melhor régua, com certeza. Muito bom. Quem quer fazer mais uma pergunta para o Rony, só levantar a mão aqui. A gente já vai levar o microfone aí para você. Chegou. Olá, é um prazer. Tudo bom? Obrigado, Prazer. eu sou o Rubão, sou criador da marca infantil Educadinho, que são os amigos do Edu, a Caildinho. Massa. A gente está 3 anos aí no mercado. Parabéns. Parabéns pelo seu conteúdo, é muito inspirador para nós também. Então eu queria saber qual a sua faixa etária do seu público e se você pensa em expandir, crescer com o seu público também. Muito bom. Legal, obrigado pela pergunta, tá? O nosso público, ele começou com, assim, era mais 14 a 18. Foi caindo, 6 a 12. Hoje é difícil, eu sei que ele para ali nos 10, tá? Daí depende da criança também. Tem crianças que são muito mais criativas, eu não sei se você foi essa criança, eu fui uma criança que assisti desenho por mais tempo do que meus colegas, né?
me interessei pouco por futebol, então eu ficava nos heróis, naquelas coisas todas, né? Mas a gente vê que é 10. Mas a minha pequena Sara, por exemplo, ela 1 ano estava assistindo, sabe? Então eu sinto que a régua aqui é 2 anos, tá? 2 a 10. 10 no máximo, no Gato Galáctico hoje. Temos outras marcas. Eu tenho o Desnecessauro, que é de humor nonsense. Então ele começa pegando ali nos 12, 18, vai pegando, entendeu? Turma do Coelho, que é ainda menor, ela é mais pré-escolar, então pega do 0. É uns bonequinhos coloridos, coelhinhos e bonitinhos e tudo mais. E tem outras marcas e outras coisas que a gente criou com o tempo que pegam outro público. Sobre expandir o público, a idade do público. No YouTube, é um grande desafio, porque eu não poderia falar isso, mas o YouTube ele limita o público que você pode alcançar. Então você não consegue monopolizar, digamos assim. Você não consegue fazer marcas do 0 ao 100. Não tem como, entendeu? Porque a gente já tentou. Tá? Então a gente tinha várias marcas de várias idades, faixas etárias. Então, o Gato Galáctico vai ser de 2 a 10, o Desnecessauro vai ser de 12 a 18, Minha Vida Animada vai ser do não sei o quê, Coelho vai ser tal, sabe? Então a gente mirou, a gente fez essa estratégia, mas não rola. O YouTube limita por publisher, limita por Google AdSense. Então no YouTube eu não quero fazer isso, tá? Eu prefiro tirar as minhas peças, minhas fichas do YouTube, que eu não acredito que seja possível. E não acredito que ninguém consegue. Mas, claro que existe o desejo e o sonho, né? Por exemplo, Gato Galáctico Baby. Sempre pensei, cara, agora eu tenho minhas filhinhas. Cara, elas usam fraldinha. Elas usam shampoozinho. Cara, eu penso, cara, vamos botar uma fraldinha no Rony e vamos fazer um personagemzinho bonitinho, cara, sabe? Eu gosto disso. Mas, novamente, eu sinto também que o YouTube meio que limita. Ele deixa uma régua meio que você delimitado, tá? Então, tipo, as views são orgânicas até certo ponto. Eles também cortam você para você não entrar em nenhuma estratégia de monopolização. Isso ninguém conta, tá? Não coloquem na internet, tá bom? Muito bom, muito bom. Gente, temos tempo para última pergunta aqui do nosso bate-papo. Quem quer fazer essa última pergunta? Aqui já vai chegar aí o microfone para você. Oi, tudo Oi? bem? Tudo. Eu me chamo Yasmin, eu trabalho em uma livraria e loja de brinquedos educativos. Eu queria saber você, como pai e também agora como influenciador, que clássico você recomendaria para as crianças que te assistem, para suas filhas e até mesmo para você quando criança, para a sua versão do Rony criança? Legal. Crônicas de Nárnia é algo que eu leio para minhas filhas sempre, todos os dias. É um livro um pouquinho mais difícil, mas eu leio para elas todos os dias. Crônicas de Nárnia, eu recomendo todos os contos de fadas. Todos. Eles têm valores e virtudes ocultos, lindos de apresentar para as pessoas, para as crianças, para as famílias. Chapeuzinho Vermelho, desde Chapeuzinho Vermelho, sabe, com a história de não pegue atalhos, não confie em estranhos, né? Pinóquio, não minta, todos esses valores que estão imbuídos nessas histórias. Então eu diria que todos os contos de fadas, livros como Crônicas de Nárnia, por exemplo, sou muito fã do C.S. Lewis também. Acho que ele precisa estar na infância das pessoas. E agora eu vejo minhas filhas também, elas amam aquilo, elas amam o fim, que eles se tornam reis e rainhas. Nossa, é tão emocionante, sabe? Então eu diria que Crônicas de Nárnia, Contos de Fadas, é isso. Legal, encerramos então Obrigado com pela as pergunta. dicas de leitura do Ronaldo Souza. Rony, incrível ouvir sua trajetória, muito legal, e você, além de tudo, é uma simpatia, recebe todo mundo super bem, tira foto o dia inteiro, muito bacana. Muito obrigada por vir mostrar a pessoa por trás do personagem, o criativo, o empresário por trás desse personagem. Muito legal te receber. Obrigado gente. Peço aplausos para o Ronaldo Souza. Gente, obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos continuar sempre sonhando o sonho mais alto. É isso, gente. Obrigado por tudo. Força Miau.